Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Fera. Meu nome é Letícia, eu tô aqui com Felipe. Estamos com 2 ex-alunas, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Podem se apresentar um pouco, que ano vocês entraram na escola e saíram? Meu nome é Lara, eu tenho 21 anos, eu me formei em 2020, na pandemia, aqui no Anglo, e acho que é isso. Meu nome é Maria Carolina, eu estudava junto com a Lara também, né? Me formei em 2020, tenho 21 anos também. Atualmente estou cursando medicina na São Leopoldo Mandic e acho que é isso. Tá. Já que vocês foram 2 ex-alunas, qual foi os momentos mais marcantes na trajetória da escola? Desde o começo, como foi? Certo. Assim, na minha visão, cada ano que se passava, seja primeiro, segundo, terceiro, cada ano teve algum momento específico, assim, marcante. Não necessariamente um momento, mas uma etapa, assim, diferente. Então, por exemplo, eu entrei aqui no primeiro ano do ensino médio, aqui no portal. Então, o primeiro ano foi uma adaptação, conhecer o pessoal. Já o segundo, a gente já estava totalmente familiarizado. O terceiro foi algo completamente diferente, que entrou a pandemia daí, né? Então, mudou tudo que estava estruturado antes, mudou. Então, as aulas online. Então, acho que cada um teve uma etapa diferente. Durante esses 3 anos, acabou que a gente teve muitas experiências importantes. Muitos projetos, né? Muitos projetos, muito apoio também. Então, acredito que a gente vai discutir um pouco mais sobre os projetos mais pra frente, aí nas perguntas, né? Mas acho que cada ano que teve foi uma etapa, assim, diferente e um aprendizado diferente. Falando de ensino médio, é um pouco isso mesmo. Cada ano é uma coisa diferente que a gente tem pra fazer. E vai o amadurecimento junto com a turma, então eu acho bem bacana. Eu entrei no 4º ano do Fundamental na escola, então eu vi diversas coisas acontecendo, professores saindo e entrando. Então, assim, é bacana hoje estar aqui também pra falar um pouquinho com vocês e acho que é isso. Então, você tá desde o 4º ano, Fundamental, e você começou no ensino médio, primeiro ano. Isso, primeiro ano. Tá, nesse meio tempo que vocês ficaram no Anglo, teve algum professor que marcou vocês? Nossa, Vários. Exato, foram vários. É uma pergunta, acho que vai ser talvez a mais difícil de responder. Eu vou falar assim, pelo menos da minha parte, minha experiência. Cada um dos professores acabou me marcando muito. Eu vou citar um pouco mais específico também, mas que o que eu achava muito diferente aqui, tanto no Galileu quanto no portal, é que os professores, eles iam além da sala de aula. Então, você tinha um contato, assim, externo com eles, que acabava auxiliando muito, não só na formação acadêmica, como na formação pessoal. Pessoal, né? Exato. É, assim, algo que você não vê em qualquer lugar. É um tipo de contato, um tipo de carinho que os professores têm com cada um dos alunos que é diferencial. Então, por exemplo, olhando aqui para o livrinho nosso, teve o Yuri, né, que iniciou a iniciação científica com a gente, então, que trouxe oportunidades, assim, inimagináveis para alunos do ensino médio, né, a gente poder ter ido em universidades apresentar nosso projeto, fazer 2 artigos científicos. Então, tipo, são coisas que não é qualquer aluno que tem esse contato. Eu acho que cada professor tinha um perfil de influência na nossa vida. O Yuri, por exemplo, era aquele cara que sempre estava à frente de projetos, sempre estava à frente de fazer coisas pela gente e, enfim, experiências. E daí tinha os outros professores que era mais coração. A Mara, por exemplo, acho que foi no primeiro ou no segundo ano que ela entregou um caderninho pra gente com uma frase, uma dedicatória pra cada um. Na época, acho que era o quê? 40 alunos? Sim, não sei. Cada um ganhou um caderninho. Com uma dedicatória, a capa do caderninho, ela explicava o porquê que ela tinha escolhido cada um e tal. Uma pedrinha também que tinha uma frase. Eu tenho a pedrinha até hoje. Então, assim, cada professor pegou a gente de um jeito, sabe? O Lição era mais da galera, o Betão também sempre foi mais da zoeira com os meninos. Então, assim, acho que todos marcaram de uma forma. No Fundamental mesmo tem a Mônica Linda, que eu acho que vocês até pegaram, não sei. Que sempre marcou a gente. Ela tinha o herói que era o Super Cueca? Não lembro. Mas enfim, ela tinha... Capitão Cueca, exato. Ela tinha esse super-herói que ela fazia umas brincadeiras que eu lembro que quando eu era criança era extremamente divertida. Eu lembro que uma vez, inclusive, ela escondeu uma cueca no lixo e a gente tinha que fazer um caça-tesoura cueca do Super Cueca. E foi muito legal. Foi um negócio assim que eu lembro até hoje. Então, eu sinto que o Anglo em si, a família Anglo, é algo muito assim... É diferente, não é em qualquer lugar, sabe, que tem. Sim, por exemplo, acabei lembrando, eu tava até comentando aqui antes, professora Mauri, de História. Várias vezes eu mandava mensagem pra ele, tipo, Mauri, tô indo viajar com a minha família lá pra Minas, vou pra Ouro Preto, vou pra não sei aonde. Me fala aí algumas dicas, roteiro. Ele me passava um roteiro completo, ó, restaurante aqui é legal, passeio aqui é legal. E assim, é um tipo de contato diferenciado, né? E
não vai dar pra gente citar todos os Sim. professores, mas cada um deles teve, assim... Até o Fábio mesmo, né? Exato. O Fábio mesmo sempre tava ali também, né? Na nossa galera, conversando, debatendo muitas coisas. As aulas dele, eu acho que eram as mais divertidas. Ele caindo das carteiras, enfim. E ele participou também, estava à frente, né, do NRI, que foi um projeto muito bacana, que eu acho que seguiu, né, ao longo dos anos, que sim. foi a FAMUN, né, a simulação da ONU. Então, a gente acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o Fábio também sempre teve esses projetos meio doidões, assim, que era bem legal, bem bacana. Que também um professor não era só um professor para você, era um amigo, né? Sim. Influenciava vocês, tanto na parte, né, profissional da escola, como pessoal. Também, vamos supor, na matéria. Você pode ter, vamos supor, nem gostar de física, mas se o professor foi legal, até começa a gostar. Sim. Mas é verdade. Você se abre mais, né, para o Sim. aprendizado, querendo ou não. Qual matéria você mais gostava na escola? Vocês duas. Intervalo. Intervalo. Eu nunca perdi exatas. Mas eu acho que redação sempre Redação gostei Camara, né? bastante. Aham. Eu sempre gostei muito de biologia, de história e geografia. E aí, eu gostava também bastante de literatura. E isso entra bastante que você acabou de falar do professor. Tipo, o Rofato, por exemplo. Não, a gente na pandemia pegava, assim, 8, 9 horas da noite, mandava mensagem pro Rofato. Rofato, você tá em casa? Ele, tô. Abre o Meet aí pra gente conversar. E abriu o Meet E era essa ficava. relação que a gente tinha, de, tipo, É. não de aula, de conteúdo em si, mas a gente conseguia ter essa relação e era produtivo, né? Era algo Sim. que acrescentava na nossa aprendizagem, querendo ou não. Entendi. Como foi a aula online de vocês? Foi no terceiro ano que vocês pegaram a Foi. pandemia? Como foi? Foi. Eu lembro que a gente foi pra aula finalzinho de janeiro, né, fevereiro, e logo em março já começou o lockdown, começou a fechar tudo, e daí começou meio que assim, tá, e aí? Férias pra sempre? A gente não vai Sim. mais pra escola, o que vai acontecer? Como que vai ficar o terceiro ano? Formatura, viagem de formatura, o que vai ser? Eu lembro que daí em março ninguém tinha muita noção do que ia acontecer, ninguém tinha muita ideia do que tava, né, por vir, só que daí veio, né, o EAD. Sim. E daí a gente ficou meio assim, né, sem saber muito, que hoje em dia é muito comum. Trabalho, home office, estudo, EAD, é extremamente comum, mas isso começou realmente justamente na pandemia. Então, assim, pra gente foi muito, assim, Os alunos foram estranho. bom. Foi bom, mas a adaptação foi muito esquisita, Sim. sabe? A gente tinha o plural na época, eu não sei se vocês têm hoje, era o plural, né, Sim, que a gente plural. tinha. A gente tem. E, assim, a gente ainda estava se adaptando àquele sistema de educação, e daí já entrou junto esse EAD. Então, assim, no começo foi bem complicado, mas aí eu senti bastante que a escola ajudou muito nesse suporte. E, enfim, pra mim foi algo que eu sentia muita falta de ter essa ligação todos os dias, de ir pra escola todos os dias, de ver os amigos, enfim. E o fato de ter sido o terceiro ano, que era o último ano da escola, eu acho que foi a parte mais triste, assim. Porque daí a gente meio que... Beleza, continua um contato aqui, eu e a Carol, a gente se fala até hoje, a gente tem essa amizade até hoje. Só que tem outras pessoas que acabam se distanciando mesmo e não adianta, sabe? Sim. Então, eu acho que o fato do EAD ajudou para que a gente, tipo, não tivesse a formação completa, questão, acho que pessoal, sabe? Sim. Emocional, talvez, sabe? Exato. Eu concordo com tudo que ela disse. Foi assim, hoje em dia é muito comum. Você abre, tem vários cursos online, você vai fazendo, mas ter vindo essa notícia tão rápido e mudado tão bruscamente Sim. a nossa rotina... Então, acho que isso acabou pegando bastante. E assim, pessoalmente, não vou falar que foi bom, tipo, foi maravilhoso. Óbvio que não foi, a gente perdeu coisas do terceirão, que só tem no terceirão. É trote, Exato. é vender doce, é ter formatura ali logo no final do ano. Uhum. Então, a gente perdeu muito disso daí. Mas, tentando tirar algum proveito da situação, né? Que a gente sempre tem que Positivo, fazer né? isso, tirar Sim. alguma coisa positiva da nossa situação. Foi assim, eu acabei focando muito nos estudos, tipo, muito. Eu passei com 100% de bolsa na Mandic, né? Então, assim, foi um negócio que eu estudei horrores pra isso. E o fato de eu estar lá em casa, de não poder sair... Óbvio, tem a parte extremamente negativa disso e ruim, mas né? tem que usar tem que tirar a o favor, proveito né? disso daí. Uhum. O fato que eu tava ali, extremamente focada, só ali pros estudos, sem ter outra opção, necessariamente, acabou me ajudando bastante pra conseguir alcançar esse objetivo da medicina. E eu acho que, assim, é lógico que é muito bom isso, só que também depende de pessoa pra pessoa. Eu tinha muita dificuldade de focar. Porque na escola em si, eu sempre fui muito assim... de conversar, né? Lógico, Sim. estudava, mas assim, eu gostava de ir pra escola do rolê, entendeu? Uhum. Mas assim, era bacana o fato de você tá
lá na escola. Porque mesmo que você não queira, você tá estudando. No Dentro ambiente de escolar, casa, né? o ambiente, você se programa, meio que o subconsciente entende que você tá ali pra aquilo. Dentro de casa, como a gente morava num apartamento muito pequenininho, eu acho que eu não conseguia diferenciar na minha cabeça ambiente quarto, descanso, ambiente quarto, estudos. Então, Sim. pra mim, foi muito difícil isso na época de até a adaptação rolar mesmo. E, inclusive, meu primeiro ano da faculdade, eu fiz marketing, né, na Embi Morumbi de Piracicaba. Meu primeiro ano da faculdade também foi EAD. E pra mim também foi complicado. Só que, graças a Deus, depois começou um semipresencial ali, que daí eu conseguia ter mais, né, autonomia, assim, pra ir até o ambiente de estudo mesmo. Mas é isso que a Carol falou. Muitas pessoas pegaram essa oportunidade e pegaram e foram firmes mesmo no estudo e deu no que deu, né? Deu super certo. Mas é difícil mesmo isso que você falou, porque assim, acaba mudando o foco. Acaba, tipo, você sai do ambiente escolar que você tem que estar obrigatoriamente ali, sentado, o professor te olhando pro negócio que vai pra você. Então, você tem que ter essa autonomia de sentar e não, vou estudar. E não é Exato. fácil. É fácil falar aqui, tipo, Porque sentava e vem muita estudava. maturidade Mas é também, né? difícil. Quando a gente tá no terceiro ano, meio que a gente não... A gente tá ali, a gente tá, tem que fazer faculdade e tal, mas depende muito Sim. do jeito que a pessoa é, do jeito que a pessoa quer levar a vida, né? Hoje mesmo, meu trabalho é home office. E hoje eu tenho maturidade de falar, não, das 8 às 6, é esse meu tempo de serviço de trabalho. Apesar de eu trabalhar no meu quarto hoje, ter montado meu escritório hoje ali dentro, eu sei separar. É um ambiente que eu sei separar, mas porque vem com a maturidade, vem com o tempo e tudo. E é totalmente diferente também, né? Você teve autonomia, vamos supor, de criar o seu local de trabalho na sua casa. aham. Na aula online, acho que foi uma das épocas que mais teve questão de alunos que repetiram. Porque não tiveram autonomia de estudar. Sim. E é difícil também, eu acho que pros pais, né? Acredito que quando a gente tá falando de fundamental, por exemplo, os pais querendo não tinham que trabalhar, os que não foram, né? Não ficaram em casa. E daí como que ajuda o filho a estudar? Quando você tá na escola, tem um professor ali Sim. ajudando. Então, eu acredito que isso defasou muito a aprendizagem das crianças também, na época. Sim, como vocês falaram pra vocês tinham mais uma maturidade de saber que vocês tinham que estar lá. Mas eu, por exemplo, eu estava no 6º ano, quando tava a pandemia. Então, pra mim, era, tipo, diversão. Férias. Férias pra Exato. sempre. Tipo, no começo eram 15 dias. Eu falei assim, tranquilo, 15 dias, ficar em casa. Depois, falei assim, opa, 1 ano, 2 anos já. Então, Sem previsão de volta. né? essa maturidade, sinceramente, eu não desenvolvi na pandemia. Eu criança. não estudei realmente na pandemia. Estava lá na aula, tentando prestar atenção, mas era muito difícil de tentar entender o conteúdo e fazer as provas online, né? Sim. Sim, é a realidade também de cada momento que você tá, né? Por exemplo, teve esse foco porque eu tava no terceirão, olhando já pra faculdade. Já tinha essa visão, né? Já tinha uma visão. Agora você pega, sei lá, 6º ano, 5º ano. Acabou de entrar ali Não tem preocupação, no pega um caso. 7º Começou ano, a por escrever exemplo. com caneta agora, É. entendeu? Não tem, assim, um negócio de falar, nossa, não, vou focar, vou sentar, bonitinho. Não existe. Eu acho Vamos que, supor, assim, o pessoal do 9º ano queria passar no Coutinho Trajano, já tinha uma pode ser que já preocupaçãozinha. tava um pouco ali, né? Mas também, eu acho que essa insegurança que a pandemia gerou em todo mundo de não sei o que vai ser, não sei o que vai acontecer, será que eu vou conseguir passar na faculdade? Será que vai ter curso aberto? Será que ainda vai ser Será que da vamos forma que é? sobreviver? Será que não vai colapsar, explodir tudo? Entendeu? Mas eu acho que é um conjunto de situações que foi bem difícil. Eu, por exemplo, meu ensino médio inteiro, eu quis fazer relações internacionais. Nos 45 do segundo tempo, eu decidi mudar e ir pra marketing, que era uma opção, assim, um plano B muito distante. Só que eu falei assim, não, a gente tá numa situação de pandemia, é um negócio que eu não sei o que vai acontecer. E meu sonho mesmo era ser diplomata na época. Eu queria fazer Instituto Rio Branco, eu queria... Inclusive, o NRI foi algo que fomentou mais isso em mim ainda, porque a gente teve a experiência, né, de ir lá, de fazer, de... Enfim, Debater lá com de outras debater, de ser pessoas. delegado, enfim. Eu representei na época a Tanzânia, então foi um país que eu nem sabia que existia, tive que aprender e tal. Então, assim, foi um negócio que fomentou mais ainda, que cresceu mais ainda essa vontade de fazer relações internacionais. Inclusive, eu queria fazer na Facamp. Só que daí, com a pandemia, eu falei, cara, preciso de alguma coisa mais rápida. Preciso formar mais rápido, preciso começar a ganhar dinheiro mais rápido. Isso foi a visão que eu tive na época, né? De, tipo assim, não sei o que vai acontecer, então vamos tentar, né? Dar uma impulsionada. Mas foi a minha opção, né? Então, antes de você fazer marketing, você queria fazer relações internacionais. Sim, queria fazer RI. Você, Carol, Meu Deus. você queria... Você A Carol, tá na medicina agora, né? Isso. Ficou em medicina. Mas o que você queria ser antes? Ó, eu tô agora no 3º semestre da medicina e agora, não só agora, na verdade, desde o primeiro dia de aula. Parece até exagero falar isso, mas desde o primeiro dia de aula, assim que eu comecei, eu falei, tô no meu lugar. É o que eu
queria pra minha vida. Mas antes disso, gente, eu já quis tanta coisa. Antes de medicina, o que tava mais forte na minha cabeça era relações internacionais também. Só que a Carol sempre foi uma pessoa que a gente olhava e falava assim, Carol, você tem cara de médica, minha filha. Você tá doida? Lógico que sempre foi muito inteligente em várias áreas, sociopolítica, geopolítica, tudo. Só que assim, não tem outra, entendeu? Não tem como fugir. Você quer ser pediatra, Carol? Você tem cara. Pediatra! Nossa, eu já pensei. Muita gente também me fala isso, mas, ó, é difícil ainda. Principalmente agora, estando na medicina, tipo, é muito difícil no começo você falar. Sim. Não, um monte de gente começa, eu quero ser pediatra, no final vai ser geriatra, tipo, inverte a total. Sim. E isso é o exemplo mais básico. Sempre o pessoal começa com uma coisa e no final, putz, nada a ver, Nada a ver, que é outra completamente coisa. diferente. Mas antes eu queria, tipo, era bem forte na minha cabeça relações internacionais por causa do NRI. NRI assim, ajudou. Foi extremamente marcante a gente ir lá representar um país que eu peguei Nicarágua. E assim, não conhecia quase nada da Nicarágua. Nicarágua é um país, assim, Sim. que o pessoal conhece. Não é, por exemplo, Tanzânia. Mas a gente até brinca com Tanzânia, né? Tipo, onde é Tanzânia? Exato, é um país tipo X, né? Não, eu peguei o grupo principal das crianças da juventude. Os grupos eram os principais do NRI, né? Ah, sim. Aí foi difícil pra mim, mas fui lá, consegui e deu tudo certo no final. Bom. Debate. E aí, tipo assim, ter participado do NRI foi um negócio que na época eu fiquei, não, é relações internacionais, é isso e fechou. Mas aí com o tempo eu fui percebendo que era mais um hobby do que algo que eu via como um trabalho. Sim. Então, tipo, eu sentar e trabalhar com isso, não sei se era o que eu queria pra minha vida. Sim. Agora, ter isso como um hobby, tipo, é legal debater sobre alguma coisa, vir num podcast, por exemplo, conversar com o pessoal, é um hobby legal, é um negócio que eu gosto de estar fazendo. Mas agora, pra trabalhar como isso, eu percebi que não era Isso, o que eu queria. inclusive, é uma boa dica. A gente nunca pode escolher a faculdade que a gente vai fazer pelo curso em si. A gente tem que escolher a profissão primeiro, pra daí depois saber qual é o curso que vai me levar até aquela profissão. Porque a faculdade é 4 anos da sua vida, 5 anos da sua vida, no caso, 8, 9, 10. Se a pessoa se arrepender no final, né? Exato, então, tipo assim, aí você pensa assim, eu acredito que você tem que se imaginar sendo profissional daquela área, sabe? Ou algo ali na região, pelo menos, ali né, nos derredores. Porque se você escolhe o curso por você gostar do curso, tá, acabou os 4 anos, e aí? O que eu faço agora? Acabou. Somente medicina também, né? Que, vamos supor, tem muita gente que recebe pressão por ser médico. Mas não quer isso. Não quer isso. Porque medicina é uns cursos que, vamos supor, que mais, vamos supor, paga bem, mas também é uns cursos que mais tem taxa, vamos supor, da pessoa ficar mais depressiva, mais deprimida. Exato. Também. Você tem que... Isso pra qualquer área. E assim, é uma frase muito falada, mas é muito verdadeira. Você tem que estar fazendo o que você gosta. Tipo assim, não necessariamente... Foi que nem a Laura... Ah lá. Que nem ela... Tentando deixar a amizade dar uma dessa. Foi que nem a Laura comentou agora, tipo... A faculdade tá ali durante esse período de tempo. Depois disso, você tem que estar focando ali na carreira que você quer seguir. Então, tipo, com certeza eu ia gostar das matérias de relações internacionais, eu ia estar gostando de estar ali aprendendo geografia, sociopolítica, enfim. Eu ia estar gostando. São matérias que me interessam. Mas aí depois disso, depois que acabou o curso, eu ia me imaginar trabalhando com aquilo. E foi o mesmo pensamento que eu tive, até coincidência, a gente querer o mesmo curso antes de realmente decidir bater o martelo do que queria. Porque eu tinha essa mesma sensação, tipo, eu pensava assim, tá, quero relações internacionais, o que eu vou ser? Tá, quero ser diplomata, mas eu sabia que eu ia ter que estudar 20 anos da minha vida, 10 anos da minha vida. Os diplomatas hoje que existem realmente são muito velhos, porque tentaram diversas vezes. É realmente uma coisa, lógico, que eu sei que eu teria capacidade pra conseguir, só que é aquele negócio, a gente às vezes tem que escolher as batalhas que a gente quer, né, travar. E não era uma batalha que eu queria ali naquele momento. Pode ser que algum dia, quando eu estiver muito bem sucedida, se Deus quiser, eu vou fazer a faculdade só por hobby. Exato. Entendeu? Porque ainda assim é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu me identifico com sociopolítica, com debater coisas de sociedade, enfim, é uma coisa que eu ainda gosto muito. Mas assim, eu acho que pra profissão, hoje eu não me veria fazendo, sabe? Eu acho que eu faria mais realmente, tipo, já tô super tranquila, já tenho minha família estruturada, já tenho meu trabalho estruturado, já tô bem tranquila, então beleza, vou fazer alguma coisa agora que realmente é só por tá ali, sabe? Só por diversão. E nisso que você falou, entra até alunos da minha turma, porque lá na Mandi que a gente começou ano passado, né? No meio do ano passado, então tem a T1, que é a minha sala, e tem a T2. E tanto na T1 quanto na T2, tem alunos que são mais velhos e que estão fazendo por hobby, que eles viram pra gente e falam,
Não, eu tô fazendo aqui porque eu gosto, porque eu quero estar nesse ambiente, quero estar aqui junto com vocês, quero estudar, estou com saudade de estudar. Sempre gostei de medicina, mas acabei não fazendo. Agora que tô aqui tranquilo, tenho minha vida formada, minha família, tô fazendo por hobby. Tem gente que faz isso. E que às vezes nem visa atender no futuro. Só por realmente estar Só ali. por gostar. Exato. Tinha um senhor na página da Mandi que sempre aparece os vídeos dele, o senhor Vladir. Ele tinha... Putz, eu não quero errar a idade dele assim aqui, né? Mas aproximadamente 90 anos. Nossa. E ele falava, tipo, ele chegou a falar pra gente, porque ele não via ele atuando na medicina, sentando, atendendo, mas ele fazia porque ele gostava, era um hobby pra ele estar ali dentro. Às vezes a medicina ainda entra o fato de, às vezes, querer ajudar as pessoas que estão próximas, né? Sim. Então, assim, beleza, eu tenho um filho aqui que eu vou poder ajudar de alguma forma, vou poder Exato. direcionar de uma forma melhor. Ou ter um pai, uma mãe, um tio e tal. Às vezes, só o fato de ter essa segurança, né? Às vezes é algo que impulsiona também, né? Ó, perguntar. Ô, Carol, você acha que qualquer pessoa pode ser um médico ou uma médica? Eu acho que tem muitos requisitos pra você fazer um bom atendimento. Porque, digamos, não só na medicina, e sim em qualquer carreira. Tem gente que faz por status, tem gente que faz dinheiro e tem gente que faz por amor. Por status é o seguinte, a pessoa às vezes já tem uma boa condição, então não é por dinheiro, ela não tá fazendo aquilo por dinheiro, mas tá fazendo aquilo por um status, de virar e falar, porque queira ou não, tem carreiras que você vira, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um Por engenheiro. pressão familiar Sim. também. Então, aí tem gente que vai estar fazendo por dinheiro. Tá ali, tá focando, vou terminar, vou pegar trocentos plantões, vou estar ganhando mais de 30 mil por mês logo assim que eu me formar. Tem gente que vai estar fazendo por amor, que realmente quer estar ali atendendo. Claro, você tem que fazer uma profissão pensando também no seu lado financeiro. Você não vai trabalhar de graça pra sua vida inteira. Você tem que se manter também. Tudo que você tá fazendo tem que ser recompensado. Sim. Mas então, acho que são alguns pré-requisitos que você tem que ter, assim. E também tem outro fator que são... Tem várias partes dentro da medicina. Digamos, tem o médico que tá focando no atendimento, que vai ali, vai atender, seja geral ou seja em alguma especialidade, mas tem médico que vai ser focado pro acadêmico, então é a pessoa que ela tem facilidade em transmitir o conhecimento, então ela vai estar ali focado pro acadêmico. Tem também o médico que vai partir pra pesquisa, que não é bom de conversar, que vai sentar na frente do paciente, ficar olhando pra ele e ficar tipo... Tá, e agora? Sei tudo na minha cabeça, mas não consigo transmitir. Mas em compensação, vai entrar no laboratório... contribuir com a Exato. ciência, né? Entrar no laboratório e fazer assim, as descobertas mais importantes que tiver. Sim. Então, assim, acho que você primeiro tem que focar bastante em talvez... Isso não é um negócio que você decide no começo do curso. Às vezes você pode até ter uma ideia, mas isso é um negócio que você vai descobrindo. Mas isso, pra qualquer carreira também, você precisa ter noção que são alguns pré-requisitos que você precisa ter. Vou dar um exemplo de relações internacionais. Se eu sou extremamente tímida, não falo com ninguém. Retraída. Como você vai Se debater? Como você debater vai com a representar pessoa. um país? Não tem como, não cabe, Isso. sabe? Não. E tem algumas coisas que você vai desenvolver. Então, não é do começo que você vai saber fazer um debate excelente ou que você vai saber fazer um atendimento. A primeira vez que porque a gente faz bastante plantões junto com internos, junto com os médicos, desde o comecinho. Então, eu lembro que o primeiro que eu acompanhei, eu olhei assim, cumprimentei o paciente, estava extremamente disposta a aprender o que estava fazendo. Mas eu lembro que eu olhava e eu pensava... Como que eu vou saber fazer tudo isso na hora? Como que eu vou lembrar que eu tenho que fazer todas essas perguntas, esse checklist? Anamnese completa. Exato, anamnese completa, ver tudo isso. Então, a primeira vez que eu olhei, eu fiquei, meu Deus, é muita coisa pra fazer um bom atendimento. Aí, hoje em dia, isso que eu tô no 3º semestre ainda, 1 ano e meio de Tem faculdade. muito ainda. Comecinho ainda. Já olha aqui, ó. É direto, a gente já sabe tudo na cabeça, porque é coisas que a gente vai desenvolvendo. Mas que no começo eu já tinha essa noção. Não, eu acho que eu vou me dar bem fazendo isso. E puxando um pouco, às vezes, até pra área de tecnologia ou marketing, tal, pra área que eu segui. Não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que não tem habilidade nenhuma com computador, por exemplo, não sabe fazer um Word, um PowerPoint e tal. Lógico, você pode aprender, só que assim, é uma coisa que você tem que ter uma certa familiarização. Tem um talento pra isso. Você tem que ter uma... eu acho que eu não sei a palavra certinha pra falar, mas é não é um pré-requisito, é algo que Eu acho você que eu sei já a palavra. tem. Uma intimidade, isso. com Tipo, é algo que você já tá acostumado, que faz parte. Você é familiarizado ali de alguma forma. Lá em casa, meu pai sempre trabalhou com tecnologia, sempre ouvi falar do software que eu trabalho hoje. Então, quando surgiu a oportunidade de eu entrar nesse meio, eu falei, cara, é um negócio que eu já tô familiarizado. Apesar de eu não saber fazer, eu sei que se eu meter a cara, eu vou saber fazer. Então, assim, a área de
saúde, a área de, por exemplo, direito, e tu tem algumas áreas que você realmente tem que ter uma aptidão, era essa palavra. Você tem que ter uma aptidão. Por quê? É algo que, vamos supor, uma pessoa que é extremamente seca, que não se importa com nada, não se importa com ninguém, vai ser pediatra. Dr. House, a série, já viu? O cara é extremamente inteligente, só que imagina. Só que não tem sentimento. Só que ele realmente é muito bem visto porque ele é extremamente inteligente. O cara sabe ver o que você tem só de olhar. Então, assim, é exceção, sabe? Então, eu acho que, respondendo, né, a pergunta 100% aí, eu não... Mas vendo de fora, sendo a paciente, eu acho que não é qualquer pessoa que consegue ter. Você tem que ter uma aptidão. Eu acho que, ainda mais quando você for se especializar, eu acho que você precisa ter ali realmente um carinho pela área, sabe? Porque no mercado de trabalho, a pessoa que, vamos supor, já tem uma intimidade com a área vai sobressair do que a pessoa que é esforçada. Exato, com certeza. Exato. E outra coisa, o que a gente mais escuta falar, me fala como que é a pior coisa do mundo. Você entra no consultório, o médico tá aqui, ó, com o computador, nem tô vendo o paciente, tá o computador aqui. O que você tem? Não sei o quê. Tá, virose. Virose. Remédios. Dipirona. Pronto. Paracetamol. E o médico não olhou pra você, o médico não viu o seu estado geral, não conversou com você. Agora, quando você entra no consultório, às vezes, isso não é um exemplo bom, mas, tipo assim, às vezes o médico, no fundo, ele nem sabe direito o que ele tá falando, e aí ele não pode ser um médico no caso, né? Porque ele tem que saber o que ele tá falando. Mas pra vocês entenderem o que eu tô querendo pegar no contexto. Mas o fato dele chegar pra você, olhar no fundo do seu olho, conversar com você, entender o que você tá passando, às vezes ele pode até não saber a informação, mas ele vai falar e falar, não, só um instante que o meu colega aqui do lado... Isso é um negócio que às vezes não acontece, mas que deveria acontecer mais. Eu posso não ter o domínio de alguma coisa que me traz ali no momento, mas tenho vários outros médicos, vários enfermeiros, várias outras pessoas que vão estar ali atuando junto comigo, que a gente precisa ter esse contato e virar e falar, ó, tá o caso. Vamos lá ajudar? Vamos dar um auxílio? Vamos. Então, tipo, você sai da consulta de um médico que olhou pra você, olhou no fundo do seu olho, e aquele médico que só ficou digitando, é totalmente diferente. O médico ficou só digitando, pode até perder o paciente, o cliente, futuramente também. E é algo assim, puxando um pouco mais pro mercado de trabalho em si. É algo que a gente tem que ter muito discernimento, de ter maturidade pra ser humilde mesmo. Tem coisas que realmente a gente não vai saber responder. Tem coisas que realmente, hoje eu trabalho muito com alguns clientes dentro da empresa que eu tenho que dar um suporte. E assim, tem coisas que realmente eu falo assim, me dá um minuto que eu vou procurar saber, me informar da melhor forma possível pra poder te ajudar no que você tá precisando. Eu pelo menos saber quem vai saber me ajudar, quem vai saber a resposta, eu tenho essa informação. Então eu vou atrás, vou juntando com um pouquinho que eu tenho. Porque vai inovando ao longo do tempo, vamos supor, na medicina. Você não vai saber, vamos supor, aquele sintoma específico, porque pode, vamos supor, ter um vírus que tá ocorrendo atualmente. Duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Sim. Sempre. Ó, vocês são amigas desde o fundamental, ensino médio. Vocês têm contato ainda com algum amigo ou professor? Você falou do Amaury, né? Eu falei, com os professores, a vez ou outra eu mando uma mensagem pra Mara, pro Yuri, assim, no Instagram. No Instagram, sempre, tipo, curtir, story, essas coisas. No Instagram, principalmente, é o que a gente acaba tendo mais contato, assim. Sim. Aí, com alguns amigos, nossa, tem amigos meus que desde quando eu entrei na escolinha, com 4 anos de idade, então, e alguns vieram ainda... né, amiga? A maioria. Nossa, o João, por exemplo, que estudou comigo, a Bea, enfim, eu não vou citar todos os meus amigos, mas uma minoria eu tenho um contato próximo ainda, mas é uma minoria, tipo, 3, 4, 5 pessoas. Dá pra contar nos dedos de uma mão. Dá pra contar. Que conselho vocês dariam para as pessoas que estão no 3º ano, que ainda não sabem o que vão fazer, essas coisas? É porque vocês falaram, vamos supor, a pessoa confundir a carreira dela do profissional com a questão do hobby. Como, vamos supor, a pessoa não poderia confundir isso? Sim. Eu acho que, principalmente, fazer, às vezes, um teste, né, de proficiência, né, de aptidão. Acho que tem um nome certinho, né, na psicologia. Teste vocacional. Vocacional, exato. Então, acho que se você tá muito em dúvida, você não sabe, tipo, nem... Eu acho que seria, assim, bacana você primeiro recorrer a um profissional que você vai fazer um teste vocacional e vai saber, mais ou menos, te direcionar pra área. E também tem esse autoconhecimento de, tipo, olha, eu não vou conseguir lidar... Eu, por exemplo, não conseguiria de jeito nenhum ser médica. Porque eu me machuco muito, sabe? Eu acho que se eu visse uma criança... Da veterinária, por exemplo. Eu acho que se eu visse uma criança, um cachorro passando mal... Eu já vi, inclusive, cachorrinhos que minha amiga veterinária cuidou e tal. E eu tava presente quando ela foi salvar o cachorro. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia ajudar. Porque é um negócio que eu sou muito sensível. Eu sou muito emoção. Então, assim...
Eu acho que o autoconhecimento é muito importante nesse momento. Porque você vai falar, tá, é um negócio que eu vou fazer pro resto da minha vida. É algo que eu tenho que gostar, mas não é algo que eu vou me machucar emocionalmente. Não é um negócio que vai tirar a minha paz. Não é uma coisa que, enfim. Então, e também, assim, é isso. Saber direcionar pelo menos pra área. Por quê? É o que eu comentei. Eu sou formada em marketing, mas eu já não trabalho com marketing. Já trabalhei por bastante tempo. Tive meus clientes e tudo. Pretendo ainda, assim, fazer algo relacionado. Mas hoje eu trabalho com tecnologia na Raizen de Piracicaba, que é um emprego, assim, que é do sonho, se eu for parar pra pensar, porque é numa multinacional que você fala assim, cara, tem muita visibilidade, eu tô aprendendo muito dentro dela, e eu só tenho 21 anos. Só que, assim, quando eu tinha 17, eu nunca imaginei que eu ia estar nessa área, e mesmo depois de ter me formado em marketing, ter mudado completamente, assim. Porque apesar de ter mudado, ainda assim, é tecnologia, tá ali ligado com computador, enfim. Então, eu acho que o meu conselho principal é aquele de saber, tá, essa é a profissão que eu quero, então daí você vai escolher o curso referente à profissão que você quer, e também tem esse autoconhecimento. Ó, você é uma pessoa, ó, ela tem uma área que ela é muito talentosa, só que ela não gosta muito. Aí tem a outra área que ela não é muito boa, tem nada de talento, só que ela quer muito. Qual que vocês iriam? Difícil. Pera, ela é muito boa, Ó, Mas vamos não supor, ela é gosta. muito talentosa nessa área, vamos supor, medicina, é muito talentosa, só não que gosta. ela não quer. Aí na outra área, ela não é nada bom, vamos supor, advogada, ela não é nada bom, só que ela quer. Por exemplo, um tatuador. Ele não sabe desenhar, mas ele gostaria muito de ser tatuador. Pode ser? Por exemplo. Tipo isso? É. Tá. Eu tentaria me profissionalizar, tentaria Exato. estudar. Eu iria nessa segunda opção, tipo, um negócio que eu gosto. Se esforçar. Sim. Exato, um negócio que eu gosto, mas que eu ainda não tenho um bom Uma bagagem. discernimento sobre, uma bagagem. Porque, assim, é o que a gente acaba falando. Pensa que é um negócio que não em qualquer caso, você pode sim mudar de profissão, fazer outro curso, não tá mais satisfeito, trocar. Mas generalizando, é um negócio que você vai fazer por, sei lá, 30 anos da sua vida, pelo menos. Então, não adianta você fazer um negócio que vai ser maçante pra você. Sim. Eu vou dar um exemplo até um pouco na pergunta anterior, que é essa questão de como escolher. Essa semana passada eu tava em semana de provas. E aí eu tava estudando pra sistema digestório. E era muita informação, era muita coisa. E assim, era tipo 3 da manhã e eu lá estudando, que ia ter a prova. Mas eu tava estudando e eu não vi a hora de chegar às férias pra estar de boa. Mas ao mesmo tempo, eu olhava pra aquilo. Nossa, eu tô gostando muito de fazer isso. Tipo, é muito bom. Eu tô entendendo todo o caminho aqui, toda a fisiologia, patologia. E era um negócio que eu estava cansada. Óbvio que eu quero férias, eu quero estar aqui tranquila, só sentar, assistir uma televisão. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tava fazendo aquilo, eu tava cansada, extremamente cansada, não via a hora de dormir. Você tava gostando. Mas era muito bom. Eu olhava Não é um pra fardo, aquilo. né? Exato, não pode ser um fardo. Então acaba sendo que a primeira opção você vai acabar levando como um fardo, eu acho. Sim. Vai ser um fardo pra você. Porque é muito tempo da sua vida. E outra, quando você se forma no terceiro ano, você tem ali 17, 18 anos. É completamente diferente. A gente ainda é muito nova. Outras pessoas de 25 podem falar mais ainda, mas é uma mudança de pensamento, Sim. de maturidade, de tudo que você tem ali desse pulo dos 17 pros 18, dos 18 pro 20, é uma mudança gigantesca. Então, realmente, eu acho que se você não tem aptidão em alguma coisa, mas é algo que você fala, não, eu sei que eu vou saber fazer dinheiro nisso, eu sei que vai ser bom pra mim, então se profissionaliza, sabe? E tenta, pelo menos. Vamos supor, como vocês saíram do ensino médio, vocês tiveram um choque de realidade quando saíram do ensino médio? Vamos supor, saiu lá dos professores, se preocupando com vocês pra faculdade. Que é só vocês mesma. Eu acho que o meu talvez seja uma exceção. E eu vou falar, é uma exceção boa. Eu vou explicar pra vocês. Primeiramente, que quando eu saí do ensino médio, eu acabei vindo pro cursinho. E eu posso dizer, assim, enquanto você tá no cursinho, é um negócio que internamente é um limbo na sua vida. Então, você fica, e agora? Eu vou passar? Eu não vou? O que eu vou fazer ano que vem? Será que eu vou estar na faculdade? Não vou? É um momento de limbo, assim, que às vezes requer muito do seu psicológico. Inteligência emocional, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, acabou me preparando muito pra faculdade. Tipo, hoje em dia eu vejo que se eu tivesse saído do terceiro, eu particularmente, se tivesse saído do terceiro e ido direto pra faculdade, talvez eu ia penar um pouco assim nas primeiras provas. Isso eu vejo até por alguns amigos meus que saíram direto do terceiro e entraram. Porque você precisa. Não vai ter o professor falando, ó, prova semana que vem e tal. Pegando na mãozinha, ajudando. estudando, Mas ao mesmo tempo,
um benefício muito grande que eu tive de ser AT1 e de estar numa faculdade que abriu agora, e não só na questão da faculdade ter aberto agora, mas a própria São Leopoldo. Eu digo isso vendo as outras unidades. Mas eu vou falar da minha, que é a que eu estudo, né? Mas, gente, se eu falar pra vocês que a gente tem talvez até mais contato que na escola. É um negócio que, assim, eu tenho aqui o WhatsApp do coordenador, eu tenho o WhatsApp do dono da do Dr. José Luiz Junqueira, que é o dono da rede Mandic. Eu tenho aqui o WhatsApp dele. Ele tem um grupo com a gente, o grupo com os alunos. E os alunos viram, tipo, Junqueira, a gente quer... Eu vou dar um exemplo bem aleatório. PUF na faculdade. Que a gente tem um monte de PUF agora, é muito bom. É um exemplo, assim, extremamente aleatório, mas a gente tem vários PUFs, a gente pega, deita no PUF no intervalo e tal, é muito bom. Então é um negócio, assim, que a gente... Mínimas coisas, a gente tem um contato do dono da rede. E não só dele, mas de todos os degraus anteriores a ele. Então a coordenação, a gente pega, bate lá na porta, ó... A gente tá insatisfeito com isso. Essa matéria... Essa liberdade, né? É uma liberdade extremamente grande. É um negócio que os professores sabem o nome de cada um de nós. Isso porque a gente ainda tá no começo. É claro que quando a faculdade tiver mais de 1000 alunos, é impossível. Então, assim, na minha realidade, eu sou extremamente grata por isso, do fato de estar num lugar onde, eu não digo... é igual à escola, senão até melhor nessa questão de ter esse contato direto. Os professores sabem nosso nome, a gente tem esse contato direto com a coordenação. Então, acabou que, por isso que eu falei que é um caso à parte. Porque é algo menor ali, por enquanto. Mas eu sei que, no geral, assim, de uma faculdade, você não tem essa abertura de chegar e reclamar. Conhecendo, assim, amigos até que se formaram com a gente, que a gente via aqui na escola, por exemplo... Ficava esperando ali dar o horário do intervalo pra poder jogar 15 minutos de bola. E, tipo assim, sabe, uma criança, porque 17 anos ainda é um adolescente. Sim. E daí você fala assim, como que esse cara, ano que vem, vai estar numa faculdade, numa federal, e tipo assim, sabe? Então, mas só que essas pessoas, eu acho que é muito individual de cada um. Eu acho que cada um sabe, tem algumas resiliências mais fortes do que outras pessoas. Então, assim, depende muito da personalidade de cada um. Por exemplo, tem gente que vai estudar longe da família, tem gente que vai embora do país, fazer um intercâmbio, tem gente que vai estudar do lado de casa, mas assim, né? Então, eu acho que depende muito dessas questões. Tá, beleza, eu tenho só 17 anos, entrei na faculdade, mas eu tô morando aqui na casa dos meus pais ainda. Só que é totalmente diferente do cara de 17 anos que entrou na federal que teve que mudar de estado. Entende? Então, eu acho que é muito individual, depende muito, sabe? Eu, quando saí da escola... Eu já entrei na faculdade, eu fiz vestibular no final do ano de 2020, em fevereiro de 2021 eu já tava fazendo a faculdade. Só que, paralelo a isso, eu quis começar a trabalhar também. Pra fazer um dinheiro, pra, tipo assim, começar a entrar no mercado de trabalho e tal. E como eu tinha escolhido marketing, foi muito bacana. O primeiro trabalho que eu tive foi consultora de vendas online de semijoias, aqui em Limeira, né? Polo das semijoias. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive, que foi um trabalho comum. Um trabalho, assim, normal, mas que me ajudou muito a entender um pouco do mercado de trabalho e também lidar melhor com, às vezes, a questão da faculdade em si, sabe? Porque você já tá ali em contato com o mundo adulto, o mundo comercial e tal. E daí, quando você chega numa faculdade, a minha faculdade, pelo menos, não tinha essa interação tão forte com a direção. Inclusive, a minha turma tava passando por uma transição não era material, mas era de tipo de ensino, era um outro tipo de ensino pro Anima, se eu não me engano. Eu não sei qual que é o nome exato, mas, enfim, a gente tava passando por essa transição e daí teve muito problema nesse primeiro ano de faculdade, porque a gente não sabia o peso das matérias, a gente não sabia como que ia ficar o fechamento das notas, e enfim. Então, no meu caso ali, foi meio complicado. A faculdade não foi tão, assim... Faculdade não, mas a direção em si tentava ajudar, mas estava todo mundo meio no limbo, assim, também, sabe? Sem muito entender por conta dessa transição de disciplina, de material. E, enfim, mas foi bacana essa questão de eu ter já entrado no mercado de trabalho, tudo, e daí eu não parei mais de trabalhar, sabe? Então, assim, foi uma coisa que eu escolhi, porque, como eu falei, era algo que eu quis escolher para ir mais rápido, minha vida, eu quis começar mais rápido. Então, com 17 anos, me formei na escola, comecei a faculdade, já comecei a trabalhar. Com 18, tava ali já fazendo estágio, terminando a faculdade. 19, fui fazer um intercâmbio. 20, voltei. 21, tô aqui trabalhando de novo numa empresa. Então, assim, nunca parei de trabalhar, mas tá nesse ciclo ainda. E muitas coisas foram mudando no meio do tempo. Então, é isso que eu falo. É uma coisa que, assim, não que um está certo ou outro tá errado. Tem coisas que são mais fáceis, mais difíceis. Pra mim, que pode ser mais fácil pra Carol. Pra cada pessoa. Exato. Então, eu acho que depende da decisão de cada um, né? Do que vai querer, do que vai... Né? Enfim, eu ainda pretendo, sim, fazer uma pós-graduação que, tipo assim, vai
né, incrementar e puxar mais para a área agora da tecnologia mesmo, da segurança da informação, que é o que eu faço hoje. Então, assim, você vai, ao longo do tempo, se você não entra numa faculdade que você tem muita certeza, tipo assim, desde pequeno, você tem um sonho e que realmente se concretizou e tudo, que você já tem algo muito certinho, ao longo do tempo você vai descobrindo o que você vai vamos fazer. supor, você acha que o talento que você teve com o marketing, com a tecnologia, e você que teve com a medicina, se manifestou quando criança? Vamos supor, adolescente? No meu caso, não. Eu tenho um momento específico da minha vida que talvez tenha dado uma salpicada, assim, dessa medicina, mas que eu só enxergo hoje em dia. Que foi assim, eu lembro quando eu era bem novinha, eu devia ter o quê? Uns 9 aninhos. Tipo assim, é uma memória muito antiga. Eu lembro que eu tava doente, gripe, essas coisas. Aí eu tava no sofá, deitada. Eu lembro que eu tinha passado a tarde dormindo. Quando você fica ruim, que acorda e dorme, fica nessa corda, dorme. Eu lembro que eu tava no sofá, bem ruinzinha. Aí minha mãe trazendo, tipo, Gatorade, essas coisinhas assim. Uma papinha ali. Aí passou um comercial do Médicos Sem Fronteiras. E as crianças da África, crianças desnutridas, e eles fazendo esse apoio ali com essas crianças, esse trabalho humanitário. E aí eu lembro que eu olhei pra aquilo, e pequenininha ainda, eu olhei pra aquilo e fiquei, caramba. E eu aqui recebendo um Gatoradezinho na boca, assim. Aí eu lembro que eu olhei pra aquilo e fiquei, que vontade de sair daqui de onde eu tô e ali ajudar eles, sabe? E assim, eu lembro que foi um sentimento muito forte na época, que eu olhei pra aquilo e eu quase chorei, assim. Eu acho que eu só não chorei porque eu era muito tímida pra chorar. Então, Mas eu já ficava, acendeu algo dentro, foi, né? então foi uma faísca, assim, que na hora... Hoje em dia eu enxergo isso. Na época, não. Na época foi, tipo... Fiquei extremamente triste na época. Fiquei com aquilo na cabeça por um bom tempo. Eu lembro que eu pesquisei dos Médicos Sem Fronteiras. Vi como que fazia pra ajudar. Que tem como você doar pra eles por vários métodos. Então, na época, aquilo me tocou bastante. E ficou na minha cabeça. Ficou. Aí veio várias outras áreas na minha cabeça. Gente, eu já... Tipo assim, eu passei por todas as áreas de... Na época quando eu fui prestar cotil, eu prestei cotil pra informática. Então, tipo, nada a ver. Nem pra enfermagem foi pra informática. Então, nada a ver. Já pensei em relações internacionais, aí depois veio realmente a medicina. Foram todas as áreas ali do ensino. Então, acabou que, hoje em dia eu vejo que foi uma faísca. Sim. Mas que demorou pra eu realmente ver que era isso que eu queria. Vamos supor, até os projetos escolares podem ajudar você a descobrir sua vocação. Sim. Teve algum projeto que marcou vocês? Teve. O livrinho, Livro? né? O nosso livro, inclusive, foi um que deu esse start, eu acho que até no meu caso, no marketing. Porque a gente... como que foi esse projeto, né? Depois a Carol pode complementar um pouco. A gente teve a iniciação científica júnior, né? Já tinha a geral, que era ali do primeiro, segundo, terceiro ano. E daí a gente criou essa com o Yuri também, que era só das mulheres, só das meninas. É o que fala exatamente o livro? Esse livro fala sobre 10 mulheres cientistas no total, que foram importantes na história, ajudaram a descobrir diversas coisas, medicações, enfim, que tiveram uma influência na ciência em si. Então, a princípio, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente ia fazer um panfleto, sabe? A gente começou primeiro até fazendo... Era constante de Planck? Eu não lembro. Que a gente começou a fazer algumas experiências. Eu não lembro qual constante que... Ai, já faz tempo que a gente Era faz, eu não alguma lembro dessas constante que a gente coisas. tava querendo fazer. Não, de Planck foi a que a gente realmente fez o artigo. Isso, verdade, fez o artigo. Mas a gente tava fazendo uma experiência que a gente pegava uma bolinha e via o quanto se Sim. soltava ela, o quanto afundava. Não lembro. Da física, Não lembro. como que é. Mas a gente começou com isso. Tem até fotos da gente, né, fazendo os Sim. experimentos e tal. Mas aí, ao longo do tempo, a gente começou a falar, não, a gente precisa puxar alguma coisa mais pra mulher, né? Se a CJ é de menina, ser menina e tal. Então, vamos começar. E daí, a nossa primeira ideia foi realmente contar a historinha de algumas cientistas, mas fazer um panfleto, sabe? Fazer um negócio tipo marca-página. Um negócio, assim, mais simples. Só que daí, aí eu e a Carol, a gente meio que foi à frente mesmo e começou a ter algumas ideias. Começamos a pesquisar, começamos a entender o que a gente achava mais interessante. E aí, a gente teve a ideia de fazer as historinhas em HQ, né? Sim. Então, a gente reuniu as 10 mulheres cientistas na época que a gente achou mais interessante.
com a ajuda muito do Yuri, inclusive. E daí a gente foi montando, né? E esse livro, ele trouxe, assim, uma base muito forte que a gente teve pra estar montando o projeto, o livro em si, foi a questão do quanto de preconceito essas cientistas sofreram. Então, elas fizeram extrema pesquisa. Por sinal, uma das cientistas que tá no nosso livro, que é a Rosalind Elsin Franklin, ela ela fez a primeira fotografia que deu pra perceber que o DNA era uma dupla hélice, e acabou que outros cientistas, uma outra dupla de cientista viu isso daí, captou primeiro que ela, que, putz, é uma dupla hélice, fez o artigo, publicou antes dela e ela não recebeu os créditos. E, por sinal, essa história dela, atualmente eu tô a gente fundou lá na Mandic o nosso centro acadêmico, né? E eu tô como presidente do centro acadêmico, fundadora. E aí, o nome do nosso centro acadêmico aqui da unidade de Limeira é Rosalind Elsin Franklin, justamente por causa da história dela. Bacana. Tanto que teve uma época que as mulheres não poderiam receber o prêmio Nobel, né? Exato. Teve, inclusive, a esposa do Albert Einstein, né? Que ela não recebeu o Nobel. Foi ele que recebeu, pelo Sim. mesmo estudo que eles fizeram. Então, assim, a gente... quando a gente tá no ensino médio, eu acho que ainda mais na nossa época, a gente é muito ativista. Muito, né? Indignada com as coisas. Muito... A gente quer falar, quer refutar, quer, né? Enfim, então a gente falou assim, não, se a gente vai fazer um negócio de mulheres, então a gente vai dar essa evidência que precisa. E daí foi isso. Então a gente começou aos pouquinhos. E aos pouquinhos foi... tomando uma proporção que nem a gente imaginava. Foi, então, a gente deu aula para as crianças sim, em 2022. 22. foi. Convidaram a gente para dar uma aula de astronomia, dessa Lá no área da Teatro Vitória. ciência, para as crianças do 5º ano de uma escola pública aqui de Limeira. Sim. Então, assim, foram caminhos que foi abrindo pra gente. E a gente daí conheceu o designer, né, do livrinho, que foi o Michael, né, se não me engano. E daí a gente conseguiu fazer uma parceria ali com ele fez os desenhos e tal. A gente daí vendia rifa, vendia um monte de coisinha, brigadeiro e tal, pra gente conseguir fundos, né? Foi. Pra fazer os livrinhos, pra pagar, inclusive, o trabalho dele. E, enfim, e começamos a pesquisa. E daí, a princípio, a gente falou, beleza, então vai ser isso. A gente tinha o livrinho pronto. E daí, a gente foi atrás da editora. Aí, a editora deu o orçamento. E a gente falou, tá, vamos fazer esses, que eu acho que era 100 na época, 100 exemplares na época. A gente pega esses 100, vende e faz mais. E foi essa a ideia que a gente teve no início. E nisso, a gente teve apoio do Yuri, teve apoio da direção e tal. Enfim, e a gente foi fazendo... Aí, quando a gente conseguiu, pegou os 100 livrinhos, a gente começou a tentar vender. Só que daí veio a pandemia, realmente. Impediu. E daí complicou bastante. Porque aí a gente não conseguia vender na escola, a gente não conseguia fazer, por exemplo, um stand do livrinho em alguns lugares. Coisas que a gente tinha ideias de realmente impulsionar pra gente ganhar fundos pra fazer mais livrinhos, a gente não teve como, infelizmente. E daí o que foi que aconteceu é que a gente teve o contato de uma vereadora, né? Que foi a Mariana Calça. Que ela ajudou a gente a patrocinar esses livros. A gente ganhou uma doação, né, de mais exemplares. Foi uma empresa que... A empresa pediu até pra não divulgar, que eles fizeram assim... eles falaram que não queriam ganhar nome por isso, que eles olharam o projeto, uma empresa que eu tinha o contato. Levei pra eles o nosso projeto, mostrei os livros, que eu sei que eles têm várias ações, assim, focadas... na questão da mulher e vários outros tópicos importantes. Então, eu levei o nosso projeto para eles, junto com o pessoal. O Yuri foi no dia também, apresentei. Eles gostaram bastante e falaram, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai patrocinar para vocês 2.000 exemplares, vamos dar para vocês 2.000 exemplares para vocês fazerem a destinação que vocês acharem melhor. Então, aí eles pediram para não divulgar quem foi, para não colocar nome em nada, porque eles fizeram assim de coração mesmo, porque eles gostaram do projeto. Então, a gente conseguiu esses 2.000 exemplares. Aí, nisso, a gente foi atrás da parte política aqui da cidade. Porque a nossa intenção mesmo era fazer esse livro ser distribuído nas escolas públicas de Limeira. Porque nele, inclusive, quando a gente começou a criar os diálogos entre as personagens e tal, sempre teve um foco em não desista dos estudos. Continue estudando, porque a gente sabe hoje a educação no Brasil, principalmente nas escolas, é muito defasada. Então, a gente quis trazer realmente algo que ajudaria a ter esse brilho ainda no olhar, essa vontade e realmente fomentar essa necessidade do estudo.
sabe? Deixar esses exemplos, né, de mulheres que mesmo com situações extremamente adversas conseguiram, né, alcançar os objetivos. E daí nesse meio tempo a gente fez várias entrevistas também. Teve entrevista pra Unicamp, Pra a gente G1. foi pro G1. Foi, assim, abriu caminhos muito grandes pra gente. Nosso foco desde o começo, que foi o que a gente conseguiu, foi levar esses livrinhos pras escolas. Sim. Então, teve até um evento que a gente participou, que foi um evento, assim, de distribuição. Foram várias diretoras de escolas públicas aqui de Limeira, e a gente conseguiu distribuir para inúmeras escolas públicas aqui de Limeira, para os alunos do 5º ano, o nosso livrinho. Então, assim, foi bem legal esse evento, porque foi lá na biblioteca da IPCA, aquela biblioteca que é toda novinha, né, reformada, tudo. E daí eles fizeram uma decoração, mesmo que foi, assim, algo simples, mas foi tão, assim... meio que marcou realmente a finalização do nosso projeto, sabe? É só de falar, me arrepia, porque foi um negócio que a gente começou tão jovem e a gente concluiu mesmo depois de ter terminado o ensino médio, de estar, né, fazendo outras coisas. E com vários entraves, essa questão de ter dinheiro pra conseguir, porque que nem ela falou, inicialmente a gente queria arrecadar fundo pra fazer a gente mesma essas impressões. Sim. Então, no final deu tudo certo, conseguimos o patrocínio, conseguimos o apoio da parte da cultura, né, da educação aqui de Limeira pra estar fazendo essa distribuição. Então, aquilo lá foi um fechamento, assim, que... Marcante, e foi muito importante pra gente. E teve também... Não, também outros... Além desse daí, outros projetos que também foram muito marcantes. Foi o próprio NRI, a simulação da ONU, que a gente aprofundou um pouco mais nas outras perguntas, né? E também, pra mim, outra coisa que foi muito marcante e que me ajudou a ver que o que eu queria, tipo, relações internacionais era mais um hobby do que exatamente uma profissão, foi ter participado dos vereadores júniores aqui de Limeira. Então, assim, eu participei no 1º ano do ensino médio e eu amava fazer aquilo, era muito bom e era um hobby extremamente gratificante. E aí, enquanto eu tava lá, eu consegui aprovar uma emenda que colocava que você poderia se reeleger. Porque até então você não poderia. Você participava uma vez e acabou. Porque os vereadores juniores você pode participar até 16 anos de idade. Então, na época, você participou uma vez, acabou. Aí eu fui lá, fiz a emenda, fui na sessão dos vereadores mesmo da cidade pra apoiar, pedir o apoio deles pra eles aprovarem. A emenda foi aprovada, vim aqui, fiz a politicagem de novo, a campanha, entrei de novo e aí eu segui. Aí deu a idade, aí também não pude tentar de novo, mas... então foi outro projeto que me marcou bastante. E aí depois disso eu lembro que eu parei pra pensar, será que é isso que eu quero? Que daí eu vi que eu tive realmente um contato ali com essa parte mais da política, digamos, e eu vi que é um negócio que eu gosto. Eu gosto sim, gosto de estar por dentro, gosto de estar ali falando e tudo que acontecia lá dentro da Câmara eu gostava de participar, mas era um hobby. Era algo que eu gostava, mas era um hobby. E acabei optando pela medicina mesmo. É oposto, mas... mas aí eu... Dois extremos. Mas tudo tudo que a gente vivencia na escola, eu acho que é muito importante pra construir nossa personalidade. A escola prepara a gente pra vida, né? Sim, com certeza. Preparou vocês pra ser empreendedores e escritoras do livro também. Exato. É uma coisa que a gente... Pouquíssimas escolas fazem isso. Eu mesma hoje não vi nenhuma fazendo. Então, esse apoio, principalmente que foi do Yuri, que foi, né, de encabeçar o projeto realmente, de falar, não, meninas, vamos e tal, e ajudar a gente, assim, de todas as formas, foi muito legal, sabe? E querendo ou não, a gente já começou ali a ter um contato com o mundo externo, né? Porque quando a gente tá numa escola, principalmente falando de uma escola particular, a gente tá dentro de uma bolha. E uma bolha que, às vezes, muitas vezes, a gente não tem essa visão de mundo. Essa visão de como funcionam as coisas, da maldade em si, às vezes, das pessoas, sabe? De, tipo, tem um projeto extremamente bacana. Tá, a pessoa faz questão de não querer participar. E, tipo assim, pessoas que foram saindo, às vezes, no meio do projeto. Você fala, gente, mas por quê? O que tá acontecendo? Sabe? Então, isso foi legal também. É umas frustrações que faz a gente crescer, que faz a gente entender diversas coisas. Então, eu acho que isso também foi mais bacana, né? Isso daí que a gente tá falando tudo, entra até numa pergunta que vocês fizeram de como que a pessoa consegue perceber qual área que ela gosta. Gente, eu participando desses projetos. A escola ofereceu um projeto, às vezes você olha pra aquilo e pensa, nossa, nunca vou fazer isso na minha vida. Mas você também nunca tentou. Então, participe de todos os projetos que a escola traz. Não só o que a escola traz, mas crie os próprios projetos também. Traz ideias, né? Isso é muito bem visto. Algum professor que você vê que ele gosta de ir atrás dos seus projetos, algum professor que você tem um bom diálogo, assim, fala, pensei em fazer tal coisa, vamos fazer? Vamos. Às vezes junta seus amigos, o próprio podcast que vocês estão fazendo aqui mesmo, é um projeto que, assim, você tem que se unir pra fazer.
Então, participar de tudo que a escola propõe. Às vezes você pensa, mas não é minha área, o que eu vou fazer, sei lá, numa iniciação científica da constante de Planck? Tipo assim, inicialmente você olha pra isso e pensa... Óbvio que eu não vou entrar na parte física, técnica, né? Técnica e tal, que é extremamente importante, sim, a constante de Planck. A gente foi vendo que Sim. tudo que a gente tem de tecnologia é por causa dela. Mas, inicialmente, você olha pra aquilo e pensa, o que eu vou fazer com O que isso? tem a ver com esse trem? Tem a ver com essas par de conta nessa Sim. lousa. Mas aí é com isso que você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, e que vai abrindo portas pra outras oportunidades. Assim, uma coisa que eu sempre falo pra minha irmã mais nova é assim, seja curiosa. Seja Pega curioso. esse celular que você tem na sua mão, essa fonte de conhecimento que você tem, e não fica 10 horas do seu dia no TikTok. Nos Reels. É gostoso? É É gostoso. É um negócio que, assim, relaxa a cabeça, você não pensa em mais nada. É legal. Mas, assim, você tem uma máquina com potencial imenso na sua mão. Seja curioso, sabe? Vai, mesmo que você não vai ganhar dinheiro com isso, mas, meu... Beleza, vi um videozinho no TikTok, mas tá, deixa eu entender de onde saiu isso, não sei o que. Seja curioso, porque hoje em dia, se você faz um pouco a mais do que a média, você se como fala, se destaca muito, Sobressai. sabe? Então eu acho que isso é o mais importante também. A gente, na nossa época, a gente era muito curiosa. A gente queria fazer, a gente queria não sei o quê. E até hoje, né? Você Sim. sempre participa dos projetos. Eu hoje fico caçando sarna pra me coçar. Então, assim, é muita coisa que... Hoje a gente vê um pouco desse lazy, esse delay dessa geração nova, que eu falo sempre lá em casa. Seja curiosa, seja uma pessoa diferenciada e você não precisa fazer tanto, sabe? É um negócio que... Essa frase que você falou, seja curioso, lembrou um livro que eu li que é do Arnold Schwarzenegger, é o Seja Útil. Que quanto mais curioso você for, mais você vai ter conhecimento para saber, vamos supor, a área que você quer atuar. Exato. Saber, vamos supor, um problema, vamos supor, que você pode ter futuramente. Quanto mais curioso você for, vai ter mais conhecimento para resolver esse problema. Exato. Sim. E também, trazendo pro lado da medicina, né, que é o que eu tô mais incluída. Gente, o quanto de médicos que estão se formando são... dezenas de milhares e de centenas de médicos se formando. Então, você tem que ter um diferencial, não só na medicina. Eu falo da destaque, medicina porque é onde eu tô inserida, mas em qualquer área. Então, se você for mais um ali no meio, uma pessoa que só tá ali, só acompanha a aula, vai em casa, estuda, tira nota boa que seja, mas não tem um diferencial, quantos tem igual você fazendo Exato, a mesma coisa? É a mesma coisa, assim, na minha área hoje, tecnologia, graças a Deus, acho que vem melhorando muito essa questão da mulher na tecnologia. Então, hoje temos vagas específicas para mulheres, vagas específicas para realmente trazer essa comunidade, né, para dentro da tecnologia. Mas mesmo assim, é ainda uma área dominada por homens, é uma área ainda dominada por pessoas mais velhas, que, assim, a nossa geração ainda tá entrando, tá, assim, se estabelecendo tudo hoje, mais do que nunca, cada dia um passinho a mais. Só que, assim, é uma área que se você não se destaca, se você não tem um tchan, realmente, você realmente acaba sendo mais um, e daí é difícil realmente você falar, não, vou ganhar dinheiro com isso, vou ser bem sucedido com isso e tal, porque tem muito. É por isso que, vamos supor, quando a pessoa for decidir a vocação... decidir não. Quando ela descobrir a vocação dela, ela tem um pouquinho de talento com isso. Sim. Tem uma intimidade com isso. Porque quanto mais vocação você tiver pra isso, se amar o que você faz, mais você vai se destacar. Exato. E é o negócio do interesse mesmo, sabe? É algo que uma coisa vai puxando a outra. Por exemplo, dentro do marketing mesmo, é uma coisa que, assim... Quando eu tive a oportunidade de ter alguns clientes, de cuidar de alguns clientes que eu fazia social media. Então, assim, quando eu comecei... Eu não sabia nada. No marketing, a parte que eu menos gosto, que eu não deixo de gostar também, é o design. Só que eu sempre gostei muito da parte das campanhas em si, das estratégias e tal. Eu não nasci sabendo fazer isso. E na faculdade, gente, sinto muito, não ensina, entendeu? Então, assim, é muito pegar pra fazer. Eu sou uma pessoa muito na prática. Eu preciso aprender na prática. Então, quando eu comecei a estudar e ter coisas pra fazer e tudo, aquilo ali daí começou a confirmar. Não, beleza, eu gosto disso. E vai puxando. Uma coisa vai puxando a outra. Sabe? Uma coisa você vai aprendendo, você vai querendo saber, e você vê um conteúdo ali, e você vai indo. E outra coisa importante é que, tipo assim, nisso que a gente tá falando de se destacar, é um negócio que até é bom estudantes do ensino médio, principalmente, estarem ouvindo isso. Porque, assim, pra mim, se eu tirasse um 8,5, eu olhava pra aquilo e ficava triste. Se duvidar, eu até chorava. A Laura talvez lembre disso. Eu sempre era 9,5 pra cima, 9,5 pra cima. E era sempre isso. Mas tem um negócio que você precisa entender, que pra você ter realmente um destaque na parte, não necessariamente acadêmica, mas na parte profissional,
nota não é tudo. Porque nota, teoricamente, qualquer um pode alcançar. Sim. Se você sentar ali e estudar, você vai tirar a mesma nota da pessoa que é considerada super inteligente. Sim. A pessoa pode até ter estudado menos tempo que você, porque é inteligente, soube tudo e tal, mas você consegue atingir isso. Qualquer um Se a consegue. pessoa decorar uma apostila Exato. inteira, tira a nota. Exato, vai Exato, tirar tem a pessoas nota. que têm facilidade em decorar as coisas. Sim, então a nota não é tudo. A nota, ela vai ser uma parte importante? Parâmetro. Vai ser um parâmetro. Às vezes você precisa mostrar num currículo ali seu histórico Sim. escolar, vão olhar suas notas, pô, tem nota alta. É importante, óbvio que é. Sim. Mas não é a única coisa que você Não precisa. é algo que pode te parar, assim, falar assim, Sim. nossa, esse pedaço de papel aqui com um monte de pergunta vai definir se eu vou ser bem sucedido ou não. Sim. Muito pelo contrário. Por exemplo, Muito. na própria medicina, você precisa ter um networking, você precisa estar participando de vários congressos, de vários exemplos, fazer uma rede de contatos muito boas, porque não adianta você só estar ali dentro da faculdade tirando 10, 10, 10, 10, 10, 10, porque daí Qualquer você vai área, acabar. Na questão do network, qualquer área. Qualquer Vai área, inovando, exato. vai inovando. O networking é o que vai fazer você pro seu futuro, você vai ter esses contatos, porque você não vai saber ali... se você querer fazer tudo por si próprio, eu vou terminar a faculdade e fazer tudo por si próprio, assim, Não você tem como. você pode A conseguir, oportunidade se mas faz é no meio das pessoas. Exato. Não adianta, não E tem como. também ter o que a gente até citou uns momentos atrás, que é ter essa abertura de você olhar pra você e falar, putz, tem uma certa área que eu não domino, mas tem o fulano que é muito bom nisso, vou aprender com ele. Exato. Então, você ter essa visão de olhar pra uma outra pessoa e ser influenciada positivamente por ela, querer aprender Sim. com ela, é o que vai fazer o Eu vou usar até uma diferencial. palavra, assim, que pode ser mal interpretada, mas é da melhor forma possível. Você tem que saber usar as pessoas e as coisas a seu favor. E não usar no sentido de pisar a Sim. pessoa. Manipular a pessoa. Não, aprender é com usar ela. no nível de tipo assim, cara, eu não sei fazer, mas eu tenho muito interesse em aprender. Você pode me ajudar? Por exemplo, eu, esses tempos atrás, estava querendo aplicar para uma vaga de emprego para uma área que eu não domino, é uma área que eu não sei fazer, é uma parte lá de segregação SOX, é um negócio assim, muito... É da minha área, só que é um negócio que, tipo, hoje em dia, quem faz essa parte de cybersecurity, assim, tá bem avançado. E eu queria aprender, porque eu comecei a estudar e ver que as vagas no exterior, que é o meu foco hoje, conseguir uma vaga no exterior, tá pedindo muito isso, precisa muito disso. E daí eu falei, cara, não sei fazer, tô estudando aqui, mas tem alguns furos ainda nesse estudo que eu tô fazendo. Quem que pode me ajudar? Eu fui num cara que eu conheci, tipo assim, num momento X da minha vida, que é um terceiro, que trabalhou numa empresa que eu trabalhei. Fui, peguei, puxei ele no LinkedIn, vi que ele tinha essas especificações e fui lá e conversei com ele. LinkedIn, inclusive, gente, o Yuri pegava muito o nosso pé pra fazer. Já começa a fazer portfólio pro LinkedIn. Essas coisas que a gente fez, por exemplo, foi uma coisa que eu coloquei no meu LinkedIn. Lattes, dependendo da área que você tiver, currículo Sim. Lattes também. É uma coisa que vai te trazendo visibilidade e hoje muitas empresas procuram você pelo LinkedIn. Então, se você é uma pessoa ali que tem várias conexões e tal, é bem bacana. Enfim, voltando. Então, eu era uma pessoa que era muito X, passou ali na minha vida profissional, mas que eu sabia que trabalhava com aquilo, o cara, tipo assim, nem imaginava que seria tão proativo em me ajudar. Ele falou, Lara, não tô trabalhando com isso no momento, mas eu sei quem trabalha, pegou, puxou, me botou numa reunião na hora. Falou, olha, é assim, 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 segue por isso, 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 toque o material, estudo. Sabe? Então, assim, você tem que fazer boas conexões e realmente saber usar as pessoas ali a seu favor pra te ajudar, realmente. E pra isso, você precisa ser uma pessoa interessante, você também precisa ser uma pessoa proativa, porque ninguém vai querer ajudar um cara que, tipo assim, tá ali. Eu vou faz dar um tudo pra mim. exemplo. Não. Eu vou dar um exemplo muito grande até, que aconteceu comigo. Foi no comecinho do ano, eu tava lá nos... A nossa faculdade, ela sempre disponibiliza, na verdade, pra gente tá indo fazer esses plantões observacionais. Então, a gente pega e é plantão mesmo, é 12 horas ali que você fica, 10 horas, tem uns de 7, tem uns menorzinhos, mas ali que você fica acompanhando o profissional. E aí, no começo do ano, peguei um monte de dias. Fui indo lá em Araras, que tem o Hospital da Mandic lá, e fiquei acompanhando. Teve um dos dias que eu estava lá, mais um acompanhamento normal. Até então, na minha cabeça, mais um dia normal, teoricamente. Cheguei à noite, tinha uma mensagem no meu Instagram, direct falando. Sou o Fred, se ele vê isso. O Fred, ele é um estudante de medicina também lá de Araras, da Mandic de Araras. E ele é presidente da Associação dos Estudantes de Medicina de São Paulo, que é a EMED. Aí ele mandou mensagem pra mim, Carol, você acompanhou aqui? Nesse dia eu tinha acompanhado ele é interno. Eu tava acompanhando junto com ele os pacientes. Aí ele,
pude ver você acompanhando aqui comigo, percebi que você é uma pessoa interessada, que você cumprimentava bem os pacientes, parece até meio bobo, mas tem médico que não cumprimenta. Então, vi que você cumprimentava, que você estava interessada em aprender, não sabia um monte de coisa, estava ali interessada em aprender. E eu quero você aqui na minha equipe. Nossa. Aí eu olhei, na época eu nem conhecia ainda a associação, que tava no começo da faculdade, eu olhei, eita, o que é isso? Eu fui pesquisar, ver o que era. Não é Aí golpe. eu vi, esse é golpe. Aí eu vi o quão importante era aquilo ali, o quão importante é a Associação dos Estudantes de Medicina de São Paulo. Tem a Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, e a do Brasil tem, em cada estado tem um representante, tipo, tem a associação representante de cada estado. E eu fui convidada a participar da representação de São Paulo. Tô até hoje lá, tô na diretoria científica, então, pelo menos uma vez por mês eu tô indo lá no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, assim, foi uma oportunidade extremamente, assim, surreal que abriu pra mim, por eu estar participando de algo que a faculdade falou, ó, os alunos que quiser ir, pode estar indo. E voltando, fazendo um pouco mais acima da média. Exato. Sim. Entendeu? E isso tudo fazendo o que eu tava gostando. Então, não era algo forçado, que eu tava tipo, não, vou me mostrar aqui extremamente apta pra estar natural. fazendo. Normal, Era tá natural. natural. Eu tava ali tranquilamente fazendo os atendimentos junto com eles. Tive um destaque, porque é o que eu tava fazendo, e fui chamada pra participar. Então, entra também no que a gente falou, de aproveitar todas as oportunidades que vem. A faculdade trouxe, a escola trouxe uma oportunidade, aproveita, vai e faz. Você nunca sabe quando você vai conhecer alguém que vai te levar pra alguma coisa diferente. Verdade. Carol, você falou que você passou 100% na Mandic. E vocês fez essa prova na pandemia. Vocês acham que é importante fazer os vestibulares desde o primeiro ano do ensino médio, ou quanto antes possível, ou não? Eu acho que assim, eu particularmente eu acho importante. Porque você acaba, por exemplo, da Mandic, você acaba pegando o estilo da prova. Não só a Mandic, a FUVEST tem um estilo de prova, a Unicamp tem um estilo de prova. Quanto mais você se adapta com o estilo de prova, mais chance você vai ter de, quando realmente for prestar, passar. Mas tem essa questão também. Você vai prestar uma FUVEST no primeiro ano do ensino médio. Você não vai ir bem. Sim. Ai, Sim. você pode ir bem por ter chutado e acertado. Mas aí, Uhum. teoricamente, você não foi bem. Você deu sorte. Mas assim, você tem que ter isso em mente. Que você não vai sair de lá com uma nota pra ter passado em medicina, por exemplo. Mas você vai lá e aproveitar essa oportunidade pra entender o contexto da prova. E quanto antes você vai se adaptando ao estilo de prova, melhor você vai se sair na hora da prova. Então, eu sabia, depois que eu fiz todos os treineiros, tudo, quando eu chegava pra fazer a prova, eu sabia, eu vou melhor quando eu começo por matemática. Depois eu vou pra geografia. Depois eu treino, descanso né? a cabeça. Muito treino. Treino. Você vai treinando. Deixa eu contar pra vocês. Sabe quando eu fiz Enem pela primeira vez? Eu tava no 8º ano. Nossa, 8º ano. É querer treinar. bom. Isso aí é querer treinar. Mas assim, eu fui... Gente, eu não fui focada em vestibular, nada. Eu nem sabia direito o que era Enem no 8º ano. Eu lembro que eu cheguei e meu pai falou pra mim, ele, vai ter uma prova do ensino médio. Eu acho que nem pode atualmente fazer antes Não do pode, primeiro não ano. pode. Foi culpa minha. O Carol foi tão bem, falou, não, tira, Não pode. pode tirar. Mas eu lembro que eu virei, eu posso fazer? Ele, pode, eu vou fazer. Eu lembro que eu cheguei lá, tipo, de sainha rodada. Lacinho. Umas pessoas de 30 anos lá e você no 8º Aí ano. eles, não, porque você... E, né, eu lembro que no dia na sala, o pessoal tava conversando antes da prova, e nem pode, mas estavam, antes de entregar a prova e tal, estavam conversando. Aí, não, vou fazer biomedicina, vou fazer não sei o quê. Eu lembro que uma menina virou pra mim, falou, e você, vai fazer o quê? Eu, não sei. Eu lembro que eu falei, não sei. Aí ela olhou, tipo, não sabe, não tem ideia? Eu, não faço ideia ainda. Aí ela ficou olhando, não, é que eu tô no 8º ano. Ela, nossa, o que você tá Fazendo aqui pro ensino médio, um domingo. Querida, não Deveria estar vendo um tinha nada desenho em pra fazer, casa, ar-condicionado filme. na sala. 45 questões. 45? 90 questões? É, 90 90 questões. questões, Noventa. depois 90, redação ainda. Não precisa fazer nem no 8º, nem pode, mas não precisa fazer um treineiro nessa idade. Mas é importante. Resumindo, Mas eu acho que é a partir importante. do primeiro ano, É bom, importante, é bom, mas sim. não é recomendado. não precisa 8º fazer no ano 8º fazer. ano. Pra não pegar trauma também, né? O nosso Mas a partir professor do de primeiro. física, ele dá muito exercício, falando assim, gente, é esse o estilo de prova que a FUVEST dá, é esse o estilo. Então, ele ajuda muito a gente mostrando como que vai ser a preparação para o vestibular. Eu acho isso muito legal, porque Bacana. no ensino médio, no primeiro ano, eu já ter essa base de como é um exercício de vestibular é muito importante. O material do ângulo ajuda muito nisso, né? Nossa, Que eles têm demais. muito exercício, lista de exercício também. O Danilo, que é professor de física, ele deu uma dica. Vamos supor, quando for fazer alguma
algum vestibular, você começar pela parte fácil e depois na difícil. Sim. O que você prefere? Começar pelo difícil, depois fácil? Ou fácil, depois difícil? Eu ia nos fáceis. Nos Eu fáceis. olhava, por exemplo, o Enem, que é uma prova extensa, que você tem que ter força ali pra fazer ela até o final. Eu dava um geralzão assim no caderno, aí supondo que eu começasse por matemática. Eu não me lembro qual a ordem que eu começava fazendo, pra falar a verdade, mas eu vou abrir ali na matemática. Dava uma folhada rápida, eu via um textinho desse tamanho com uma figura gigante. Eu olhava assim, isso tá fácil, eu ia e fazia. Eu particularmente gostava de começar pelas fáceis. Não ficava perdendo tempo caçando as fáceis. Mas, tipo, eu via que era uma questão muito grande, um enunciado gigante que ia demandar um tempo. Fazia um xizinho lá e pulava. Aí depois eu trazia. Que é muita resistência também, Sim. essas provas. né? Até porque o Enem tem o TRI, né? Que é a teoria de resposta ao item. Então, tipo, se você acertar as questões muito fáceis e errar as difíceis, sua nota vai estar ok. Agora, se você acertar as difíceis e errar as fáceis, cai totalmente Sim. sua nota. Então, eu particularmente gostava de começar pelas fáceis. Eu acho que uma coisa também que é legal é, por exemplo, na escola, o que me ajudava muito era ler todas as questões antes. Porque pode ser que na 2 tá a resposta da 1, ou vai te ajudar a lembrar de algum conteúdo que você estudou, que tá no enunciado. Então, na escola eu usava bastante essa técnica. Agora, vestibular, quando eu fiz o da Embi Morumbi, que lógico que não tem nem comparação com o de medicina da Mandic, eu peguei 70% de bolsa também, então que foi uma coisa me ajudou Altíssimo. muito. Foi uma coisa que foi boa pro bolso do meu pai, inclusive, na época. Só que assim, era um estilo Enem, né? Estilo Enem, o vestibularzinho, ele faz uma redação e tal. Mas eu acho que é isso, é você ter calma, principalmente, né? Pra fazer o vestibular. E é mal que gosta, que nem a Carol disse, que o Fred, que percebeu que você tinha jeito com a coisa. Aham. Não, quando você, vamos supor, ama o que gosta, não faz algo maçante, a pessoa percebe isso. Sim. Que nem ele percebeu. Tem um diretor de cinema, o James Cameron, que fez o Titanic. Ele criou história até pro figurante. De tanto que ele gostava vamos supor, de ser detalhista. Então o filme fez um sucesso, só porque ele gostava do que Que legal, fazia. não sabia disso daí. Ó, obrigado pela participação, Lara. Obrigado pela participação, Carol. Gente, obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, viu? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente! Tchau, tchau.